O Festival Celestino Graça, desde que adotou a designação de a Festa das Tradições Populares, a Festa das Tradições e das Artes Populares do Mundo, encontrou de facto novos desígnios que, não deixando de ter como alavanca principal o Festival Internacional de Folclore Celestino Graça, tem uma multiplicidade de eventos, de iniciativas que o valorizam e reforçam do ponto de vista da sua programação geral e, por outro lado, alargam o âmbito da própria iniciativa. Aquilo que anteriormente era apenas folclore, agora tem artesanato, tem gastronomia, tem jogos tradicionais, tem fado, tem música popular, tem uma iniciativa que já mantemos há 6 anos, que é o Fandangando, uma mostra de fandango do Ribatejo, informal. Tem uma iniciativa relevante que iniciámos o ano passado, que é uma mostra de instrumentos musicais tradicionais, sons autóctonos, sons da memória, que vamos repetir este ano, apesar de que seja quase exclusivamente na própria mostra, não tem, por assim dizer, outros aspectos que o ano passado teve, nomeadamente do ponto de vista da formação, sensibilização para os instrumentos musicais. E este ano vamos ter também uma outra novidade, que é um projeto que estamos a iniciar, Ribatejo em Pessoa, Identidade e Memória. No fundo, o que nós pretendemos é registar para memória futura entrevistas com personalidades populares do Ribatejo, que de alguma forma nos possam ajudar a construir e a perceber a matriz identitária do Ribatejo e do ribatejano. Eu tenho uma experiência de entrevistas deste âmbito há muitos anos, por força de um programa radiofónico que tenho animado, mas queremos agora extrapolar dessa questão do programa radiofónico para um projeto, digamos que antropológico, em que vamos fazer essas entrevistas de história de vida, vamos recolher muita e diversa informação sobre as vivências populares, sobre alguns aspectos particulares, nomeadamente em termos de profissões que estão em vias de extinção ou que já estão extintas, e vamos transformar isso numa espécie de espetáculo. As pessoas vêm ao palco, são entrevistadas em direto e, portanto, ali, ao vivo e a cores, como se costuma dizer, vão ensinar-nos um pouco daquela que era a sua vivência. Esse é um dos propósitos que temos e, por outro lado, vamos também este ano ter uma exposição de pintura de uma pintora búlgara, Radina Rozanova, que nos foi sugerida pelo CIOF da Bulgária. O que, de alguma forma, vem também reforçar a nossa aposta na diversidade do programa, porque tudo aquilo que tem a ver com o povo, com a sua arte, com a sua tradição, cabe no nosso festival. E vão decorrer na Casa do Campino. Foi uma aposta ganha? Completamente. Se não tivéssemos tomado esta decisão, o Festival Internacional de Folclore Celestino Graça, como então se designava, já não existia. Porque o festival, apenas com os espetáculos de folclore realizados no CNEMA, era muito redutor, o aluguer do CNEMA saía muito caro e, em contrapartida, não tínhamos receita. Aqui na Casa do Campino, a entrada de público é metade do que metíamos no CNEMA, pomos aqui 600 pessoas e no CNEMA punhamos 1.200, com mais conforto, com ar-condicionado no CNEMA, coisa que não temos na Casa do Campino, mas temos toda a envolvência festiva e por isso nos permite dizer que é a festa das artes e das tradições populares do mundo, porque o nosso objetivo é que o Festival Celestino Graça seja uma festa em permanência, em que as pessoas não venham apenas à Casa do Campino no horário em que se realiza a Gala Internacional, mas há sempre atrativos para virem ao festival. Temos uma orquestra de guitarras do Conservatório, temos a APPA-CDM com as suas dimensões da arte e da cantiga e da dança, temos o Ribatejo em Pessoa. Vamos ter fado também este ano? Vamos ter fado outra vez, com fadistas, enfim, alguns regionais, outros já de âmbito nacional. A vedeta deste ano é o José Giadas, que é um tocador de guitarra e cantador, ou fadista, que está de facto agora aí na berra. E temos alguns, Beatriz Felizardo, Sónia Ferreira, que já têm, enfim, presenças garantidas em casas de fado em Lisboa e também em alguns espetáculos relevantes. Temos depois o João Chora, enfim, que é digamos que o nosso elo de ligação, que
toca e canta, e teremos também o escalabitano Nani a tocar viola baixo. Vai ser, estou certo, uma boa noite de fado. Nós temos sido sujeitos a muitas contrariedades. Aliás, o próprio formato do festival, que agora está, enfim, mais ou menos consolidado, este é o formato possível e também é o desejável, embora se tivéssemos condições financeiras e logísticas para fazer com maior grandeza, falo-íamos certamente, mas, no entanto, na falta desses meios, tentamos fazer as coisas com dignidade. E este é um formato que nós encontramos para garantir a sobrevivência do festival, porque o festival tem um orçamento na ordem dos 65 mil euros, nós recebemos cerca de 30 mil da Câmara Municipal de Santarém e temos que garantir os restantes 30 a 35 mil euros, coisa que não é fácil. Como é que se financia? Porque o grupo académico é uma associação... particulares também, sim, se não fosse assim não conseguíamos. Sim. Se o grupo académico é uma associação sem fins lucrativos, onde não tem receitas próprias, nós iniciámos há alguns anos a cobrança de bilhetes para assistir aos espetáculos, enfim, coisa que nos dá alguma receita, não é muita porque os bilhetes também são baratos, são populares, para termos presença de público, mas foi uma coisa que, em regra, claro, há sempre exceções, mas em regra, a população de Santarém acolheu bem. O público do Festival de Santarém compreendeu que para a sobrevivência do festival era preciso pagarem qualquer coisa. E têm pago, e têm ajudado, porque pouco é pouco, nada é nada, como se costuma dizer, e portanto essa é a receita também significativa. Depois temos também a componente da gastronomia e os bares que exploramos na Casa do Campino, que também nos permitem alguma receita e também nos ajudam a minimizar os custos. Depois temos algumas ajudas de membros da Liga dos Amigos, de associados do grupo, pessoas, enfim, que nos vão apoiando nessa iniciativa e que, enfim, que nos vão permitindo, complementando a disponibilidade dos voluntários que trabalham graciosamente durante um mês, praticamente um mês, para montarmos todo o trabalho, porque tudo aquilo que está na Casa do Campino e que vai estar é montado por nós, por componentes do grupo e familiares e amigos, à exceção das bancadas que temos que pôr para acomodar o público, que não são nossas, mas temos nós que as alugar, são cerca de 4.200 euros, só para as bancadas. Mas pronto, mas damos dignidade ao espaço. Em termos da gastronomia, gostaria de realçar também que este ano temos também uma outra aposta, que é a edição 0 do Festival do Petisco Ribatejano. E digamos, edição 0 porque é ainda experimental. Apesar de que vamos fazer este ano, como faremos nos anos próximos, se a coisa for bem sucedida, mas naturalmente vamos fazer as coisas numa escala mais reduzida. Aquilo que era feito, enfim, por nós, que eu fazia um prato, outro fazia outro, e outro fazia qualquer coisa, vamos fazer de uma forma mais profissional, embora sem profissionais. Temos a colaboração de um cozinheiro, que é o César Piedade, que nos vai ajudar a liderar este processo, enfim, ele tem experiência a esse nível, e estou convencido que é também um atrativo para o festival, este Festival do Petisco Ribatejano, que queremos manter integrado no festival. Ao longo dos anos tem vindo a lamentar que algumas entidades, não todas, algumas entidades oficiais e públicas com responsabilidades não tenham olhado para o festival como deveriam. Essa crítica mantém-se este ano? Sim, ela manter-se-á sempre, embora relativizada em alguns anos, por uma razão ou outra, e menos relativizada noutros anos. Em relação à Câmara, nós não somos críticos, porque convém dizer-se que talvez não com a expressão que deveria ser, mas a Câmara sempre nos garantiu o apoio. Só durante o mandato do Dr. Moita Flores é que houve 3 ou 4 anos em que não houve subsídio nenhum e que nós mantivemos o festival, apesar de tudo, enfim, criando endividamento, mas mantivemos o festival porque o público de Santarém merecia esse esforço. Nos últimos anos temos tido apoio da Câmara. O ano passado a Câmara reforçou o subsídio, que era de 25 mil, passou para 30 mil, com apoio suplementar. Fizemos um investimento grande nesta sede, a cobertura deixava entrar água por todo lado e gastámos cerca de 25 mil euros a repor um telhado novo nesta sede, para hoje ter condições, enfim,
muito satisfatórias, e, portanto, a Câmara Municipal até nos tem ajudado. Só que nós, às vezes, vemos a Câmara Municipal dar subsídios de 10 ou 15 mil euros a coisas que decorrem um dia ou dois e que têm muito menos projeção, e quando o nosso festival, que dura uma semana, que traz cerca de 130 a 150 estrangeiros, que traz uma representação do CIOF que vai para todo o mundo, e o apoio não é assim tão diferenciado dos outros. Mas, apesar de tudo, registramos que a Câmara sempre tem estado connosco e creio que continuará a estar, seja qual for o resultado das próximas eleições. Agora, é evidente que, quando se faz uma crítica à falta de apoio a este tipo de iniciativas, não podemos ou não devemos deixar de fora o Estado. Porque o grande problema é que o Estado se demite de apoiar a cultura popular, nomeadamente o folclore. Descentraliza para as autarquias. As autarquias farão aquilo que os seus dirigentes quiserem, de acordo com a sensibilidade que têm. E há autarquias em que há um grande apoio para estas atividades. Por exemplo, o Conselho da Maia pagou cerca de 40 mil euros para o Grupo Regional de Moreira da Maia, que fez 75 anos, fazer uma digressão ao estrangeiro. Só para ir ao estrangeiro, a Câmara da Maia atribuiu um subsídio, um apoio ao grupo para uma digressão ao estrangeiro de 45 mil euros. Ora, isso é completamente impensável em Santarém. É que no mundo só há cerca de 300 festivais CIOF. E um dos mais antigos e fundador do CIOF é o de Santarém. E aí há naturalmente um estatuto grande. Nós temos o nosso festival publicitado no calendário de festivais CIOF de todo o mundo. E isso, naturalmente, que dá importância. Por outro lado, oferece garantia aos grupos que aceitam vir participar. Nós temos um regulamento para a organização dos festivais que temos que cumprir com qualidade, com dignidade, da forma como acolhemos os grupos, e nessa perspectiva é importante. Há também um outro aspecto ainda a considerar, que é o facto de Celestino Graça e João Moreira terem sido fundadores do CIOF, para além do Festival de Santarém. E, portanto, queremos manter essa ligação, embora, claro, do ponto de vista financeiro não há retorno, nós pagamos uma cota anual e não há compromissos, mas temos uma rede de colaboração ao nível do mundo que funciona e que projeta o Festival de Santarém para todo o mundo. O que é que diria hoje, se estivesse entre nós, Celestino Graça? Se chegasse, visse, e o que é que diria hoje? Eu penso que Celestino Graça, já o escrevi por acaso, Celestino Graça ficaria satisfeito com o que visse, porque as circunstâncias são completamente diferentes daquelas que eram as do seu tempo. No tempo de Celestino Graça, o grupo não existia do ponto de vista jurídico. O grupo tem personalidade jurídica, é uma associação com órgãos eleitos, com os seus instrumentos de gestão devidamente atualizados, com as assembleias para aprovação de plano de atividades e orçamento e relatório de atividades e contas. Portanto, do ponto de vista associativo, nós funcionamos na plenitude. Nós, no tempo de Celestino Graça, não tínhamos uma sede. Ensaiávamos na sua garagem. Hoje temos uma sede, enfim, que ainda não é o supra-sumo, mas tem dignidade, tem condições e permite-nos fazer um bom trabalho. Por outro lado, o Festival Celestino Graça, hoje, é muito mais festival do que era no tempo de Celestino Graça. Porque hoje tem toda esta multiplicidade de eventos associados a este festival que antigamente não tinha. Antigamente os grupos vinham, dançavam na feira, iam dançar a Turquel, a Alcobaça, a Lisboa, aqui, e acabou-se o festival. Não havia mais nada. Hoje há muitas coisas em torno do festival. Agora, é evidente que nos falta o público da feira, porque nessa altura o Festival Internacional de Folclore era um dos poucos espetáculos pagos do programa da feira e tinha sempre as bancadas todas cheias, com milhares de pessoas. O desfile etnográfico que nós deixámos de fazer por falta de comparência de público levava às ruas da cidade milhares de pessoas. É evidente que as pessoas hoje não moram na cidade e não vão assistir ao desfile. E por isso nós acabámos com ele. Sim. Portanto, esse tempo acabou. Esse festival é memória que nós queremos preservar, respeitar e homenagear. Isto não diminui em nada, antes pelo contrário, o trabalho e a ação de Celestino Graça, porque Celestino Graça é que foi o estruturador de tudo, desde o festival aos grupos infantil e académico de Santarém. Portanto, tudo quanto nós fazemos é assumindo que Celestino Graça se reviria naquilo que nós estamos a fazer e também com a convicção de que, se ele fosse vivo,
ele teria dado estes passos e, naturalmente, teria feito muito melhor do que nós conseguimos fazer. Mas tudo quanto fazemos é em preto de homenagem ao Sr. Graça.